paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na Rua Bom Jesus 273, é o número da bênção. Nós estamos junto com jovens aqui para responder algumas perguntas e algumas curiosidades que estão embutidas na mente da nossa juventude. Espero que Deus nos ajude e nos dê condições de esclarecer esses assuntos que às vezes perturbam aqueles que estão servindo ao Senhor. Amém? Algumas perguntas chegaram até nós, e a primeira pergunta é: por que no namoro ou no noivado não podemos ter relações mais íntimas? Então, uma pergunta que talvez seja uma dúvida de alguns, principalmente aqueles que são novos na fé e quando chegam na igreja, geralmente as pessoas vêm com cultura voltada para o liberalismo. E quando chegamos aqui, nós entendemos que existem padrões que são exigidos não pelo pastor da igreja, mas são padrões bíblicos. E nós vamos entender que isto posto, nós observamos que número 4 motivos que são fundamentais, porque os namorados não devem ter relações mais íntimas. Nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou citar os versículos, Paloma, e você procura eles aí para a gente ler, para que nós venhamos entender. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, Paulo ele orienta a igreja dizendo que é melhor com que o solteiro se case do que ele viver abrasado. Isso aqui é uma orientação do apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, falando acerca do relacionamento. No versículo, capítulo, acho que é capítulo 7, aliás, 1 Coríntios, versículo 8 e 9, pedir ajuda aqui também da doutora, amém? Eu pedi para que a Paloma leia esse versículo, por gentileza. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Melhor casar do que abrasar-se, foi o que Paulo disse. A Bíblia não permite relações mais íntimas que não seja fora do matrimônio. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, Paulo também ele condena o que já é chamado de imoralidade, como um pecado que afronta a santidade de Deus. Então, as relações mais íntimas entre um namorado não é permitido, porque eles não são uma só carne. A partir do momento que você casa, você se torna uma só carne. E Paulo ele trata esse tema como imoralidade, porque o namoro, o que é o namoro? O namoro é um período para um conhecer ao outro. Esse período de um conhecer ao outro não significa que há liberdade para que nesse conhecimento eles se conheçam mais profundo em termos de intimidade sexual. Depois vem um período do noivado. O noivado já passa a ser um compromisso. O namoro é o conhecimento, é a primeira fase. O noivado nós chamamos aqui de compromisso, é quando o rapaz coloca uma aliança na mão direita, da noiva, e ali eles formam um compromisso. Na antiguidade, lá no Oriente Médio, eles faziam uma espécie de um contrato. E a partir dali vinha a terceira fase, que é o casamento. Então, no namoro e no noivado, todo ato de intimidade que parte para a área sexual é tratado como imoralidade. E essa imoralidade, como um pecado, ele chega a afrontar a santidade de Deus. É por isso que nós não devemos, como namorados, noivos, ter nenhum tipo de intimidade que parta para essa área da sexualidade. Nós vamos observar também
que Deus ele instituiu o casamento, e ele instituiu para quê? Primeiro, para a nossa felicidade. Segundo, ele vai trazer plenitude e segurança, que isto deve ser honrado por todos. Na Bíblia existem inúmeros versículos que declaram o sexo antes do casamento como sendo um pecado. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15, versículo 20, nós vamos encontrar uma declaração bastante consistente acerca disso. Então nós aprendemos como igreja do Senhor que o período de noivado, namoro e noivado, é um período de conhecer a pessoa. Na verdade, a gente nunca conhece ninguém na totalidade, né? Por mais que convive, mas dá para você conhecer a pessoa, conhecer com quem essas pessoas se relacionam, conhecer as origens dessa pessoa, conhecer um pouco do passado dessa pessoa. E aí você decide se essa pessoa realmente ela é aquilo que você sonhou um dia para estar ao seu lado. É por isso que o namoro é importante, porque é no namoro que você descobre as origens. E aí você decide casar com alguém que teve um passado, você decide casar com alguém que teve os seus traumas. Dentro desse contexto, Paulo nos orienta a vivermos uma vida separada, sem intimidade dentro do namoro. Amém? Segunda pergunta. A segunda pergunta é assim: opinião de vocês sobre vestimentas e tatuagens? Opinião sobre vestimentas, eu vou deixar com a pastora. Falar com os jovens. Eu falo do piercing e da tatuagem. Paz do Senhor a todos. Bom, essa é uma pergunta que nos foi um grande desafio, principalmente agora no século XXI, né? Falando aqui acerca da nossa denominação, Assembleia de Deus, é uma igreja de um costume bastante tradicional. Por muitos anos eu me recordo quando eu me converti, era bem criança ainda, nós tínhamos aquela tradição, aquele costume de as mulheres não podiam cortar cabelo, não podiam usar calça, enfim, era uma série de fatores, né? A saia tinha que ser tantos palmos abaixo do joelho. E aí os tempos foram passando, a igreja pós-moderna, que a gente diz, né? Ela, em regra, ela precisa se adequar aos tempos modernos, porém, a palavra de Deus, ela permanece a mesma. E os jovens, não é que, pastora, você é careta, eu tenho que andar com saião, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele anda com moderação. Então, assim, para o jovem cristão, eu preciso ser diferente do mundo. E como eu posso ser diferente do mundo se eu andar igual o mundo anda? Né? Então, assim, não é o simples fato de usar uma calça, porque às vezes tem calça que é mais decente do que uma saia. Né? É a forma em que eu vou viver. E vou perguntar, Espírito Santo, essa veste está te agradando? Agora, partindo para o lado das meninas, né? Então, toda vez que eu venho para a igreja, se fora da igreja, existem alguns lugares em que eles não me permitem andar de qualquer maneira. Um exemplo: eu sou advogada e toda vez que eu preciso ir ao fórum, preciso ir ao tribunal, eu tenho que estar com a minha vestimenta adequada. E qual é a vestimenta? Inclusive, esses tempos atrás saiu uma resolução do CNJ que proibia as advogadas de usar cropped. Era expressamente proibido usar cropped, mini saia e de chinelo. Então eu preciso ter, para falar com o juiz, o homem aqui da terra, eu tenho que estar me portando, me vestindo de uma maneira adequada. Até porque a minha forma de me vestir vai dizer muito a meu respeito, porque a nossa vestimenta é o nosso cartão de visita. Quem bate o olho vai verificar. Então, se para o mundo, para o homem, eu não posso andar de qualquer maneira, por quê?
para dentro da casa do Senhor, a gente se porta de qualquer forma, né? Quantas mulheres que às vezes vêm até com vestido longo, porém você vai olhar, a roupa está transparente, está mostrando, né, as partes íntimas que deveriam ser mostradas apenas para o marido, e isso aí provoca o pecado da lascívia também, porque ela vai provocar isso nas outras pessoas. Coloca uma roupa tão justa, tão apertada, que mal consegue andar. Às vezes o decote, né, é tão fundo que está vendo tudo. Então, é mais assim: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai partir para o princípio da moderação. E o jovem cristão, o desafio deles é justamente ser diferente do mundo. Ora, se os jovens do mundo, os meninos, andam com aquela calça apertadinha, lá em cima, aquela blusinha toda aqui, né, apertada, se a gente se deixasse influenciar com as coisas do mundo, qual vai ser a nossa diferença com o crente? Então nós precisamos ser influenciadores, não influenciados. E principalmente essa questão de vestimenta pega muito lá das meninas, né? Então, eu sempre costumo dizer, até para as irmãs aqui da igreja, olha, vamos nos vestir com moderação. Então, com moderação, olha, se eu vou colocar uma calça, coloca um blazer mais compridinho, né? Tem umas que tem um quadril mais avantajado, coloca, por mais que com uma saia, coloca um blazer mais compridinho, uma roupa mais, não é que vai até de fechada até o pescoço, não. Porque tem muitas mulheres que não, até hoje, dentro do nosso ministério, não usam calça e andam muito elegantes, né? É só você saber se vestir com moderação, com respeito, e principalmente ter em mente que a minha veste, principalmente quando eu venho para a casa do Senhor, eu estou agradando a Deus, como eu vou me apresentar perante o Senhor? Então, acho que isso aí já é um ponto muito grande. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele já vai agir com moderação, né? Amém. Também aqui fala sobre piercing e tatuagem. Em relação à tatuagem, nós usamos alguns textos, por exemplo, a lei do Velho Testamento, ela ordenou aos israelitas o seguinte: que pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Aí ele diz: eu sou o Senhor. Está lá em Levítico capítulo 19, versículo 28. Portanto, apesar de não estarem os crentes sobre a lei do Velho Testamento nos dias de hoje, porque nós estamos na graça, nós não estamos baseados na lei, Romanos 10, versículo 4 e Gálatas 3, versículo 23 e Efésios 2,15 trata acerca desse assunto. O fato de ter havido uma ordem contra as tatuagens deveria nos fazer pensar sobre a questão. O Novo Testamento não faz nenhuma menção sobre os crentes fazerem ou não tatuagem. É uma questão que não podemos dizer assim, está escrito na Bíblia. Havia uma proibição do Antigo Testamento, porém no Novo Testamento nós não encontramos nenhum versículo. Porém, o apóstolo Paulo, ele diz algo que chama minha atenção: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Um dia desse, uma irmã nossa perguntou para mim: pastor, é pecado eu fazer uma tatuagem? O senhor tem alguma base bíblica? Eu disse para ele: olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Convém você fazer uma tatuagem, por quê? Você vai glorificar a Deus fazendo uma tatuagem. A sua vida depois da tatuagem, ela vai ser melhor do que antes da tatuagem. Então eu trouxe um dado para ela, que a maioria das pessoas que fizeram tatuagens, a maioria se arrependeram de ter feito. Então nós, como crentes, nós seguimos o quê? Um padrão de santidade, um padrão bíblico, um padrão de adoração ao nome do Senhor. Então não é bom que nós, depois de aceitarmos Jesus, nos mutilarmos, fazendo do nosso corpo um outdoor de marcas exclusivas para mostrar aos outros que somos bonitos. É bonito hoje na visão de algumas pessoas, por quê? Porque a mídia televisiva, radiofônica,
a mídia escrita, apresentou os influenciadores de opiniões, as pessoas que formam opiniões, jogadores famosos, artistas famosos começaram a aparecer todo tatuado, e eles, como são formadores de opiniões, é bonito para o artista, é bonito para o jogador, mas não é bonito para nós que estamos pregando a palavra de Deus, se encher de tatuagem e falar de Jesus. É complicado. Então eu acho que tudo é lícito e tudo me convém. Não é bom que façamos isso. Em relação aos piercings, um bom teste de determinar, tanto como piercing como tatuagem, é se podemos ou não. Com honestidade e sã consciência, nós devemos pedir a Deus que Ele abençoe e use esta atividade particular para seus bons propósitos. O que nós devemos aprender é que ou comais, ou bebeis, como diz a palavra do Deus Todo-Poderoso, ou fazei qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Eu pergunto para vocês: fazer tatuagens é para a glória de Deus que estamos fazendo isso? Vai glorificar a Deus em quê? Em primeiro lugar, nós que somos de uma igreja pentecostal, que temos os padrões morais e princípios éticos que devemos seguir, que são os princípios que norteiam a nossa fé. Se um de nós chegar no nosso ambiente de trabalho tatuado, os próprios colegas vão perguntar: o que aconteceu com você, não desviou da igreja? Porque nem eles vão aceitar. Então, por que entre nós devemos aceitar? Então, é uma questão de maturidade, é uma questão de fé, é uma questão de bom senso, é uma questão de se preservar. A Bíblia não se coloca condenando nada disso, mas também não dá razão alguma para crermos que Deus vai nos deixar fazer tais coisas. Uma outra questão aqui, que eu estava vendo a pastora falar sobre as festas, até fiz uma anotação aqui, é sobre o recato. Isso é para as irmãs, né? Sobre o recato. E até fiz aqui uma anotação que a Bíblia nos instrui ao recato, por exemplo, no vestir. Em 1 Timóteo 2, 9, Paloma, acha aí, por favor. 1 Timóteo 2, 9, eu vou deixar aqui para os irmãos, para vocês entenderem um aspecto do vestir recatadamente, e que é nos certificarmos de que cada parte que precisa ser coberta com roupa está adequada, e bem vestida. Lê, por favor. Da mesma forma que as mulheres em traje decente e se enfeitem com a modéstia e com o bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Essas roupas caras aí, a minha esposa já estava reprovada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas eu tenho outra versão também. Mas eu estou só brincando, só para descontrair. Esses vestidos preciosos aí são terríveis, né? Coitado de nós, só vemos salário pequeno. Então, voltando aqui ao contexto bíblico, entretanto, aqui dentro dessa adequadamente vestida, como a irmã falou, o significado essencial do recato aqui é não chamar atenção para si mesmo. Ou seja, eu pastoreava uma igreja que eu tive dificuldade, como o culto era muito pequeno, e dava algumas oportunidades para as irmãs cantar, e alguns irmãos subiam no púlpito com aquela roupa transparente, e os obreiros ficavam todos desconfortáveis. Eu tive que começar a proibir as oportunidades lá em cima, porque os irmãos estavam desconfortáveis. Um dia tinha um presbítero lá com uma cantora até famosa que subiu lá para cantar, e o presbítero estava tremendo na base. O que foi que aconteceu, irmão? O pastor teve um problema. E depois ele foi conversar comigo acerca desse problema que ele tinha na sua vida pessoal. Então, eu acho bom o seguinte: dentro desse padrão de vestimenta, a pessoa tem que ter bom senso, como eu falei aqui sexta-feira.
Todos vocês têm o Espírito Santo. Todos vocês têm Deus presente na vida de vocês. E quando Deus não falar com vocês, vocês que são casadas, o marido tem que falar. Eu olho minha esposa de cima e passo. Tem coisa que faço. Não vou ver tudo, né? Mas tem coisa que a gente consegue enxergar. Então, eu acho que é bom a gente ter cuidado. Cuidado para não escandalizar dentro desse contexto aí. Nossa, só para trazer aqui um esclarecimento, dois pontos aqui acerca do primeiro do piercing e das tatuagens. Na verdade, isso é um ato que era praticado lá na época medieval, né? Os bárbaros, eles tinham aquela, para impor, né, a sua autoridade, o seu poderio, eles se desenhavam, se marcavam, se tatuavam para eles fazer conhecidos que eram líderes daquela determinadas tribos. Com o tempo, a sociedade foi evoluindo, houve, né, vindo a moda, a inclusão de roupas, de saias, de ternos. E hoje em dia, se nós formos fazer uma análise minuciosa, a gente percebe que a nossa sociedade ela evoluiu a um tal ponto que agora ela está tendo um retrocesso social. Ao invés da sociedade evoluir cada vez mais, ela está regredindo. Então, ela está se tornando a retornar à era medieval. A gente fala tanto em evolução, mas em alguns pontos nós estamos regredindo. E aqui, para finalizar, tem uma leitura aqui que acho que vai pontuar tudo aquilo que eu e o pastor nós estamos falando acerca das vestes. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. A palavra pudor subentende vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atrai atenção para o seu corpo e ultrapassa os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. Em outras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que expõem o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência em alguém. Aí tem as referências bíblicas, né? Gálatas capítulo 5, versículo 13, Efésios 4, 27, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. E por último, é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo modesto de vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nesses dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta, que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo. Que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Então, que os nossos atos venham ser para glorificar a Deus. Então, qual o intuito, qual a finalidade? Quando eu coloco uma roupa, qual é a minha finalidade? É adorar a Deus na minha veste? Qual é a minha finalidade se eu vou tatuar o meu corpo? É para glorificar, adorar o nome do Senhor? Qual é a finalidade quando eu vou colocar um adorno, um brinco? Não que isso seja pecado, mas tudo que é excesso, tudo que foge da moderação, acaba se tornando pecado. Ainda em relação aos piercing, as tatuagens, um princípio importante das Escrituras a respeito de casos sobre os quais a Bíblia não lida especificamente, é que se há dúvida se isto agrada a Deus ou não, então o melhor é você não fazer. Tudo que traz dúvida, é bom que você não faça. Mas aquele que tem dúvida, a Bíblia diz: se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Precisamos ter o que em mente, diante desses assuntos, que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidas e pertencem a Deus. O meu corpo pertence a Deus. Então o que é que eu vou fazer com aquilo que não é meu? O seu corpo é
seu. O corpo do ser humano pertence a Deus. Nós precisamos ter em mente que nossos corpos, assim como nossa alma, foram redimidas. E elas pertencem a Deus. Apesar de não se aplicar diretamente a tatuagem, o piercing, né, porque não se usava essa linguagem antigamente, 1 Coríntios 6, 19 e 20, nos dá um princípio. Não significa que está falando sobre isso, mas nos dá um princípio. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa grande verdade deve sempre pesar no que fazemos e até onde podemos ir em relação aos nossos corpos. Se os nossos corpos pertencem a Deus, devemos sempre nos certificar de que temos sua clara permissão antes neles deixarmos marcas como tatuagem ou piercing. Ou seja, o meu corpo é templo de quem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, baseado nisso que eu acabei de ler. Você constrói uma casa bonita. Você chamaria alguém para pichar a sua casa? Colocar lá algumas marcas? Desenhar uma borboleta, um dragão, uma caveira, ou então fazer o nome da sua namorada no portão da sua casa? Por que nós, como seres humanos, não permitimos que alguém piche nossa casa e nós queremos pichar a casa de Deus? É a casa dele, não é minha casa. É templo, nós somos templo do Espírito Santo. Então, se eu não posso pichar a minha casa, se alguém chegar no apartamento onde eu moro e for pichar, se eu ver, eu derrubo de lá, não é? Ou se eu não puder, eu vou chamar a polícia. Então, nós precisamos, irmãos, ter bom senso. Amém? Próxima pergunta. Vai ter uma pausa ou continua? Tinha uma outra pergunta, mas acredito que o pastor responderá a pastora também, que era a seguinte pergunta: tatuagem é pecado? Se sim, por quê? Mas eu acredito que já se cortei porque está tudo embutido aqui, né? Mas, através dessas perguntas, os jovens têm a liberdade de falar. Vamos abrir esse espaço, né? Bom, verdade. Isso que é melhor doido do que alguém dentro desse assunto que nós falamos tem alguma dúvida que quer perguntar? Deus não leva conta o tempo da ignorância. Se fosse assim, eu não poderia estar aqui também na tatuagem. Ninguém sabe onde está, mas eu sei. Está aqui no meu corpo. Então, mas assim, aí, por quando eu era do mundo. Aí, por exemplo, essa pessoa vai, por exemplo, o senhor está falando sobre não fazer uma tatuagem que é pecado. No tempo da sua ignorância, você fez, pediu perdão a Deus, sabe, Deus te perdoa, e mesmo assim você não faria novamente o que o senhor foi de perto. Mas se a pessoa voltar de novo, fazer de novo, voltar, aí está brincando com as coisas de Deus. Entendeu? Porque eu conheço muitos que Não, fazem. mas aí já tem gente que quer um precedente. O que ele faz? Eu vou sair da igreja. O nome disso aí chama-se pecado premeditado. E o pecado premeditado, ele é comparado à iniquidade. E a Bíblia diz que os iníquos não herdarão o reino de Deus. Então, se eu estou premeditando sair da igreja, bagunçar com a obra de Deus, depois volto, faço o que quero, volto, uma hora está ruim. Não é verdade? Então, aí já parte para um princípio de que essa pessoa nunca teve encontro com Deus. Porque quem teve encontro com Deus, eu falo por mim, eu fiquei um tempo afastado.
da presença do Senhor. Eu era novo, eu não tinha muita experiência, e eu, mesmo eu afastado, eu não conseguia fazer certas coisas, porque havia um temor. Eu tinha medo da volta de Jesus, eu tinha medo de muita coisa. Então, mesmo afastado, se não se cuidar, porque o afastado ele corre o primeiro risco de uma pessoa afastada. Eu estou entrando em outros viés aqui, mas eu vou voltar. É que quando a pessoa se afasta, algumas se afastaram da igreja, e elas estão tristes com muitas coisas na igreja, e por elas olharem para os homens, elas acabam parando, mas muitas a fé ainda está acesa, elas não conseguem entrar no caminho da atrocidade. Quando elas saem da igreja e elas saem de Cristo, a Bíblia diz que a casa, que é o templo que eu acabei de falar agora, o Espírito Santo, é a casa dele, o Espírito Santo sai, porque ele entristeceu a ele vai embora, a casa fica vazia. Então o Espírito que morava ali antes do Espírito Santo estar lá, ele volta, e quando ele vê que a casa está vazia, ele traz mais 7 demônios, e o estado será pior do que o primeiro. É por isso que acontece. E você diz por aí? Pode esperar. Mas essa questão que você falou sobre a tatuagem, né? Mas aí não entra aquele versículo que tem uma condenação lá para os que estão em Cristo. Com certeza, mas... Aí tem tipo assim, no seu caso, né? Só deu exemplo. Se alguém ficar te apontando, então é o inimigo. Porque se o senhor está em Cristo, não tem o que condene, não tem uma parte que pode condenar. Porque o que acontece? Em que período da sua vida, da sua fé, você se afastou? Porque às vezes a gente só está na igreja, era o meu caso, eu só estava na igreja. Eu achava que eu conhecia Deus, e eu não conhecia. Foi obrigado a eu me quebrar. Só faltou me matar para me entender o que era Ele na minha vida. Então esses processos existem. Pode perguntar. Vocês falaram sobre a vestimenta e eu tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Tem ali os dois que são teimosos. E quando um orienta o outro, mesmo assim eu falo, estou nem aí, você achar que eu vou fazer? Como é que segue? Porque se Deus não fala uma pessoa, no caso de todos, Deus não fala o marido, mas Deus não fala. E aí, se por exemplo o homem fala, olha, a roupa está assim, a mulher fala também. Tem homem que usa ali para perguntar alguma coisa. E se acontecer de um ou do outro falar, não, peraí, eu vou usar mesmo, você está inventando, você está achando motivo para eu tirar, não sei. E aí como é que segue? Aí, Como é que toma uma atitude? aí, Tiago, aí o que acontece? Aí eu acredito assim, quando o homem não pode, Deus pode. Aí o que acontece? Para não ter brigas e atritos, a gente começa a apresentar a Deus, porque quem convence o homem, na verdade, é o Espírito Santo. E ele vai convencer. Às vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus, por quê? Porque elas não estão preocupadas em agradar a Deus. Porque quem está preocupado em agradar a Deus, de verdade, vai conversar com Deus. Pastor, como que eu vou ouvir a voz de Deus? De várias formas. Uma delas é quando você começa a ficar incomodado. Sabe quando algo não traz paz para você? Você já fez alguma coisa que você, poxa, eu não devia ter feito isso? Eu não estou em paz porque eu fiz isso. Então ali começa um princípio de que Deus vai tratar dessas pessoas. Então existe essa sua pergunta foi muito boa, porque às vezes Deus fala, a pessoa não entende que Deus falou. O marido ou a mulher fala, também eles não entendem que Deus falou. Então a obra do Espírito Santo pode falar a essa pessoa. E se a gente partir para o confronto, a gente acaba arrumando atrito, não é bom. Então tem coisa que Deus pode fazer, o que a gente não pode. Eu sempre aconselho a não entrar em um atrito, porque o atrito quem ganha é Satanás. Mas uma boa conversa, porque às vezes o marido, por exemplo, não só porque é bíblico, mas eu vou ter ciúme da minha esposa, porque eu estou olhando para minha esposa. Então agora esquece religião, estou falando de relacionamento. Eu não quero que minha esposa se exponha para que outros homens venham olhar para ela. Então já parte aí, já sai da esfera religiosa, é por respeito. Se você respeita seu marido, se o seu marido respeita a sua esposa, eles vão entrar num acordo, se os dois se amam, por causa disso. O que é amor?
O amor é você muitas das vezes negar-se a si mesmo. Às vezes, por amor à minha esposa, eu vou deixar de fazer alguma coisa. Tem muitas coisas na minha vida que mudaram depois que eu conheci a Patrícia. Por amor ao meu relacionamento com ela, eu tive que tomar um outro viés, uma outra direção, como ela também. Então, é renunciando, os dois precisam renunciar. E aí Deus vai abençoar. Amém? Tem mais alguma pergunta? Próxima pergunta. Qual o malefício da pornografia? Microfone da barra. Tá ligado? Tá ligado? A próxima pergunta é: qual o malefício da pornografia? Olha, desculpa. Próxima pergunta. Qual o malefício da pornografia? Eu não acredito que me perguntaram isso. Essa pergunta veio de gente do nosso meio. O negócio está feio, mas eu vou responder. Sim, isso aqui, então, o que eu quero dizer é o seguinte: isso está no nosso meio. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Abrir esse espaço. É para que vocês entendam que nós somos seres humanos. E no nosso meio vai ter, né, antes que alguém grite, pastor, mas na igreja tem isso. A igreja é um lugar de pessoas com problemas, com patologias, com dificuldades, de enfrentamentos, como qualquer outro lugar. Quando você entra na igreja, quando você aceita Jesus, você nem sempre tem uma mudança radical na sua vida. A vida, ela passa por um processo. E alguns processos de libertação da nossa vida vem com o tempo. E aí a pergunta que foi nos feita aqui é: qual o malefício da pornografia? Eu escrevi muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou encurtar. Inicialmente eu sugiro aqui que pensamos brevemente a respeito do que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, e Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O texto de Gênesis 2, 24, ele reflete a ideia original do Criador em estabelecer uma relação conjugal como um ambiente próprio para a prática da sexualidade, ou seja, o sexo não é pecado, se ele está dentro dos padrões exigidos pela Bíblia, que é dentro do casamento, então não é pecado. Em seguida, a referência ao sétimo mandamento, que nos ensina que o mandamento de não adulterar é a perversão do projeto original de Deus. Por exemplo, eu sou casado e eu coloco na minha casa, o meu iPhone, ou seja lá qual for o celular, um vídeo pornográfico. Eu estou adulterando, porque a Bíblia me ensina que só em pensar, é muito sério o negócio, né? Só em pensar e cobiçar outra mulher, eu já pequei, já adulterei. Então a pornografia, ela rompe os princípios naturais que Deus criou para o homem. E aí nós vamos entender que a perversão do projeto original de Deus, isto é, todas as formas de relação sexual que não se praticam dentro do formato heterossexual de Deus, isto é, todas as formas de relação sexual que não se praticam dentro do formato monogâmico, são distorções do projeto original estabelecido pelo Criador. A última passagem reflete a interpretação de Jesus sobre o mandamento de não adulterar, que eu acabei de falar aqui agora. Ela acaba afirmando que qualquer que olhar para uma mulher ou homem para desejá-lo, já cometeu adultério. É muito sério. Por que às vezes muitos homens não são felizes nos seus relacionamentos? Por eles não se contentarem com a companheira. É mais fácil um homem adulterar do que uma mulher. Eu acredito nisso. Não sei como funciona a mente da mulher. Eu entendo a minha mente, que é a mente de homem. Porém, porque o homem é atraído pelo que vê.
O homem é atraído pelo que vê. Ele vê e ele olha. Olhou não é pecado. Agora, se eu voltar a olhar a segunda e a terceira vez, eu estou querendo alguma coisa. Olhar é comum. Eu posso passar numa rua, está cheio de mulher andando com decote, com roupa, pelada, quase pelada. Eu não passo, normal. Se eu passo, olho, sangue de Jesus tem poder. E de novo, Jesus me ajuda. Aí eu já fui chamado à tentação. Já estou no caminho do pecado, como diz a Bíblia, que o pecado, quando ele é concebido, que desce para o coração, ele enraiza e ele torna-se uma maldição. Então, nós precisamos entender uma coisa: afirmar que qualquer olhar para uma mulher ou homem para desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, Jesus denuncia que os atos externos são resultados dos nossos desejos mais íntimos que estão dentro de nós. Pensando nisso, podemos dizer 3 coisas sobre a pornografia que eu anotei aqui. Primeiro, a pornografia, ela desvia o homem do foco e do padrão moral que Deus determinou para ele. Segundo, a pornografia é um ato de prazer pessoal, não é um prazer entre 2 pessoas, é um prazer pessoal. E terceiro, a pornografia é um ato que leva o homem a desconectar-se daquilo que Deus reservou para ele e dizer assim: eu sou dono do meu corpo, eu faço o que quero, é eu que estou no comando e Deus não tem nada a ver com a minha vida. Então, pornografia é trair os princípios bíblicos, é sair da visão divina e é perder comunhão com Deus. Todas as pessoas que entraram pelo caminho da pornografia, da masturbação, falando desse tema, que é um tema bem polêmico, tiveram problemas sérios lá na frente. A maioria dos homens que, quando jovens, aqui nós estamos conversando, vocês têm que ouvir a verdade, amém? A maioria dos jovens que viveram a prática de masturbação, quando se casaram, tiveram problemas de ereção e sofreram seriamente nos seus casamentos. Então o jovem precisa se preservar para aquela que Deus, ou aquele que Deus reservou para a sua vida. Aí quando vocês casarem, colocar a aliança no dedo e assinar o papel da degola, aí, meu irmão, Jesus abençoa vocês e tudo vai dar certo, amém? Próxima pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? E só para finalizar aqui, né? Considerando também que o que engloba a pornografia? São os filmes eróticos, as revistas, né? Enfim, tudo aquilo que foge do padrão. São gatilhos, né? Esses padrões que a gente, né, fomos criados, o padrão natural e original de Deus. Ela é configurada como prostituição. E se nós formos fazer pela luz da palavra de Deus, a prostituição ela está englobada dentro das obras da carne. E o crente salvo, ele precisa praticar o que? As obras do Espírito Santo. Então, as obras do Espírito, elas são diferentes das obras da carne. Logo, se a prostituição, a pornografia está dentro da obra da carne, eu devo fugir. Sem contar, uma certa feita, eu vi um pastor que ele estava dando um estudo para casais, e ele dizia assim: meu irmão, deixa de ser trouxa. Está vendo aquilo que está acontecendo lá nos filmes pornográficos? Aquilo lá não existe, né? Você está querendo que a sua mulher faça a mesma coisa, elas estão sendo pagas para aquilo. Então isso gera uma expectativa de uma fantasia, que dentro do mundo real, isso não vai acontecer. Então, se você quer ter um casamento saudável, um relacionamento saudável, procure atrair para dentro do seu relacionamento coisas saudáveis. O que você pode melhorar com o seu cônjuge, o que você não pode, né? Isso que a gente fala já para os casados. Mas fugir dessas artimanhas artificiais que o diabo coloca, que nada mais é do que um conto de fadas que uma mentira, porque, como diz o pastor, né? Isso aí não existe. A pessoa está ali, está sendo paga para fazer aquele show. E aí, no subconsciente do homem, ele acha que a mulher tem a obrigatoriedade de ter a mesma performance do que aquelas atrizes de pornografia, né? Agora, imagina só, para o homem que gosta de assistir tais atos,
Você já parou para pensar se um dia você pegasse a sua mulher assistindo uma coisa dessa? É desconfortável, né? Então, o que eu não quero para mim, eu também não vou fazer para o outro. Posso, só um complemento? Posso, dona Tadagão? A gente teve um debate na EBD sobre isso aí, faz uns 2 meses atrás, sei lá. Esse assunto da pornografia também tem 2 extremos hoje, porque o ato de consumir o conteúdo pornográfico padrão, abrir o site pornográfico, ele está banalizado hoje. Hoje está se glamorizando isso. Então a rede social, ela vende o prazer de uma forma bela e virou um status também. As mulheres, as moças aí, é normal, vamos falar nome aqui, o bendito da plataforma que vende conteúdo. Não é mais só uma atriz pornográfica, é uma pessoa que você conhece muitas vezes. É uma atriz, tem uma curta carreira, dela cai a performance, ela abre esse negócio, né? Então tem extremos. E sobre o outro extremo, que é a pornografia descrachada, essa performance, essa fantasia que se fala, né? Tem um documentário, acho que está no YouTube, inclusive, que fala que o meio da indústria tradicional pornográfica tem um altíssimo índice de suicídio, e todas, não são algumas, são todas atrizes, têm seríssimos problemas psicológicos, traumas, algumas se matam. A violência, abuso no Oriente, onde ele é mais escrachado ainda, né? Aqui ele é feito de forma obrigatória. Então aquilo que a gente está vendo ali, os caras estão na base de medicação, que nem eles próprios aguentam aquilo, o corpo deles é moldado para aquele negócio, e as mulheres estão sendo oprimidas. Então, dos 2 extremos é algo completamente inatural, tá? Então, a gente até usou um termo na BD que a gente falou do soft porn, que é essa pornografia leve que tem hoje. Às vezes a pessoa tem vergonha de consumir aquele conteúdo padrão, mas está se entupindo no feed dele ali desse tipo de coisa, né? A sexualização, né? Verdade. Nós temos uma irmã aqui que dirige trabalho que está fazendo isso. Chama ela. Ô, irmã, a senhora nem tem mais idade para isso, nem tem concluído mais. Eu acho que isso também usa, assim, não só o homem, como a mulher ver e se sentir atraído por aquilo. Então, assim. Verdade. Ou seja, a gente precisa voltar para a realidade. O que está acontecendo muito nessa era virtual é que a gente está perdendo a identidade, a gente está perdendo a percepção do que é real com a fantasia. Estamos entrando muito na fantasia. Então volte para a realidade, volte para o caminho do Senhor e fuja das obras da carne. Amém, irmãos? Vamos aqui para o próximo tema, mas só para fechar aqui, o que o Marquinhos falou, existe outro nicho, né? Que além de ter essa pornografia já escrachada, apresentando-se nas redes sociais, existem pessoas que pagam, né, para ter acesso, e o dinheiro que poderia ser utilizado na obra de Deus, o cara está pecando para ele, pagando para o inferno, né? Então vamos vigiar. Se alguém tem esse problema, eu creio que outros vão ter acesso a esse conteúdo. Existem gatilhos que façam que você mergulhe nessa área. Então, se você tem fraqueza nessa área, fuja de tudo aquilo que desperta esse desejo e peça ao Senhor, me liberta, e Deus vai te libertar disso, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Próximo. A próxima pergunta: opinião de vocês sobre nudes. Misericórdia. Never. Não pode. Opinião sobre nudes. Olha, cuidado. Principalmente, eu vou falar pelo lado feminino, as meninas. Gente, existe uma coisa, um sentimento, que a psicologia trabalha muito nisso. É o estado quando a pessoa está apaixonada. Muito cuidado nessa fase. Porque a paixão, muitas vezes, ela faz o jovem, o homem, a mulher, o velho, o novo, perder a razão, perder a noção. Jamais se exponha, porque você nunca sabe se aquele relacionamento vai ser um relacionamento duradouro, se aquela pessoa vai viver eternamente com você. Então, se
você vai estar correndo um sério risco. Porque eu falo, muitas mulheres, é muito normal, mas isso vem do lado das mulheres, né? O cara tá lá querendo, né, com papinho, eu te amo, me dá uma prova de amor, e a mulher com medo de perder, né? Aquela pessoa vai e manda fotinha achando que está mandando, e daqui a pouco essa foto vaza, e daqui a pouco se expõe. Então quero dizer para você, quem te ama vai te preservar, quem te ama de verdade vai te respeitar, quem te ama de verdade vai esperar o tempo oportuno, jamais vai te colocar num estado de perigo. Então você jovem, você moça, você menina, se você vê que no teu relacionamento tem uma conversa séria, olha, não gostei da sua atitude, eu não sou sua esposa, não sou sua mulher, né? Me respeita. Se você vê que está partindo para o outro lado, cai fora. Porque se não está te respeitando dentro do relacionamento, no namoro, não vai te respeitar no casamento. Então, pegando um gancho, essa opinião técnica dela, e muito pertinente, muito plausível. Mas existe, porém, não só jovens, existem pessoas casadas. Ah, sim. Nós éramos pastores na igreja, né? E um irmão caminhoneiro viajando. Foi mandar um nudes para a esposa. Aí foi para o grupo da igreja. Caiu no grupo da igreja. Então, cuidado. Então, o que acontece? O irmão de madrugada lá, meu amor, estou aqui pronto para você. Aí caiu no grupo da igreja. E aí, de madrugada, os irmãos tudo perturbados, e não tinha aquela opção de apagar para todos, né? O irmão foi excluído, teve que ser disciplinado, né? Mas virou uma bagunça na igreja. Aqui no nosso meio, não aqui nessa igreja, aconteceu com uma jovem, igreja séria, e saiu e mandou dos jovens. O pastor também está no grupo dos jovens. E o dela foi impeachment. E ela vai pagar para todos, para ela só. Aí deu uma bagunça, ela teve que Então, outra vez também nós estávamos preparando para ir para um evento, e o rapazinho, o obreiro novo, trocando de roupa, mandou uma foto para o grupo de varões e da igreja. Irmãos, estou me preparando, só que a esposa está pelada lá atrás, no espelho. E ele, desesperado, foi lá, pagou, não tinha pagar para todos, virou uma bagunça, irmão. Tive que sofrer para coisar aquela situação. E saiu a esposa do jeito que nasceu. E aí virou um regaço, como disse o irmão. Mas a coisa foi feia. Então. Não, mas eu tenho. Não, é exatamente. Mas assim, a gente brinca e todos aqui nessa situação, mas também acaba entrando num ponto que é como, né? Tipo, a pessoa pagou, é divertido, mas querendo ou não, algumas dessas situações elas podem causar um trauma psicológico que infelizmente leva para o que eu até estava conversando com o Camilo hoje, que hoje a gente fala muito do mal, o mal do século, né? A ansiedade, a depressão, só que querendo ou não, e justamente no mês que a gente está, né, que é sobre a conscientização, entra esse fator do suicídio. Se você for pegar, tem muitas pessoas que, infelizmente, por um descuido ou porque, como a senhora falou, confiou na pessoa, a pessoa expôs, ela, teve sua vida exposta, sua intimidade exposta, e para ela depois não quis mais viver. Tem muitos casos desse aí, comprovado, né? Então, assim, a gente satiriza tudo, mas a gente tem que tomar cuidado justamente com isso, porque a gente não conhece, não sabe quem realmente são as pessoas. Agora, dentro o mundo ele tem mudado cada vez mais, né? Eu fiz aqui até uma anotação, tem mudado não para melhor, tem mudado para pior. Nós vivemos tempos difíceis em que as pessoas estão mais egoístas, né? A promiscuidade tem tomado conta das pessoas, a violência, a infidelidade, tantos outros males que tentam destruir a nossa sociedade, de tal maneira que até os cristãos têm
se corrompido com essas novas propostas que o mundo está oferecendo. E aí, dentro disso daqui, quando, biblicamente agora falando sobre lutes, vamos dar uma base bíblica, né? Porque a Bíblia responde tudo. A Bíblia responde tudo. Quando aconteceu a queda de Adão e Eva, os efeitos imediatos do pecado deles foram o quê? O medo e a vergonha. Foram duas coisas, né? Lembramos que o primeiro casal, eles viviam como? De forma inocente e pura. Mas após a desobediência, a primeira consequência foi a percepção da nudez. Então, eles costuraram ali folhas de figueiras para se cobrirem, porém não era só o corpo que estava despido. O pecado, ele despojou o homem da luz e da santidade que Deus havia lhe dado. Eu observo aqui que diante dessa situação, um dia já era praticamente como agora, estava ficando tarde, está escrito na palavra, o Senhor foi caminhar pelo Éden. Eles estavam no lugar que Deus andava, que Deus passeava, que Deus estava presente. Veja só, Daniel estava na Babilônia e não pecou contra Deus. Adão e Eva estavam no paraíso e pecaram contra Deus. Aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: não é o ambiente que faz você, é o que está dentro do seu coração. Você pode estar num lugar, por exemplo, eu trabalho num lugar cheio de pessoas corruptas. Eu não sou obrigado a me corromper, eu tenho que estar lá para fazer diferença. Então, baseado nisso, Deus chamou a atenção deles, né? Adão não pôde mais ignorar o chamado divino, porque quando Deus chamou, eles se esconderam. E ele disse: eu ouvi a tua voz ao soar no jardim e temi, porque estava nu, escondido. Em Gênesis 3, versículo 10. O problema aqui não era a voz de Deus. Afinal, o Senhor já havia falado com eles muitas outras. O medo veio por terem se rebelado contra o Altíssimo. Então eles estavam diante de uma situação terrível. E para encurtar aqui, para nós irmos para outro assunto, você certamente também já deve ter reparado quanto se popularizam entre os jovens e adultos a moda de mandar fotos com caras e bocas. Você sabia que existem gestos do seu rosto, da sua boca, que transmite sensualidade, fazendo uma propaganda de prostituição e sexualidade? Então, muito cuidado quando vai tirar uma foto, porque a forma com que você se coloca, você pode estar sensualizando e atraindo uma pessoa. Agora, dentro desse contexto, as fotos, os vídeos feitos por si mesmo, sem roupa, para outras pessoas, principalmente via celular, parece algo tão simples quanto ir à padaria comprar pão, mandar nudes pelo WhatsApp. No mundo hoje é a coisa mais normal que existe. O mundo está vivendo assim. A galera aí do mundo aí afora, eles se comunicam através disso. Então, mostrar a nudez, apresentar um corpo que foi reservado, que é templo do Espírito Santo, para outra pessoa, onde você não tem um relacionamento firmado com Deus, é pecado. Do mesmo jeito de chegar, tocar, e ver a cor comigo, pai na minha rua, Meu Deus, até aqui, né? não vejo a igreja, Então, vou só concluir essa pergunta aqui. Nós vamos passar para a próxima pergunta. Não só, irmãos, o perigo de ser pecado, mas como falamos aqui, o perigo dessa forma vazar e você ser exposta ou exposto e a vergonha cobrir você de forma que você fique tão envergonhado que diga: eu vou tirar a minha vida. Não façam isso. Nós não precisamos disso. Em vez de mandar um nudes, manda um versículo bíblico ou uma pregação do pastor Carlos Cruz. Que Deus abençoe você. Todo dia tem um vídeo nas redes sociais para você ouvir uma palavra. Próxima pergunta. Acho que ficou claro para todo mundo, né? Não pode mandar nude, gente. Vamos mijar no pé. Ser mais crente do que nunca. Nós temos um horário, né? Até às 5 da tarde. E a próxima pergunta
pessoa certa, eu até uma vez estava observando o seguinte: existem muitas profecias que nós escutamos por aí, né? Sobre, olha, essa varão é de Deus, esse varão é de Deus. Todas as pessoas que casaram através de uma profecia ou por causa de uma revelação, a maioria delas se arrependeram depois. Então, como conhecer a pessoa certa? Vamos lá. Primeiro, eu acredito, essa é uma opinião minha, pastoral, para vocês. A pessoa certa para você é aquela pessoa que você conhece ela e nasce entre vocês, em primeiro lugar, um sentimento. Nesse sentimento existe respeito, compatibilidade. Nesse sentimento existe ali, além do respeito, existe. Se eu não vai deixar. Então esse sentimento ele precisa aparecer. Segundo lugar, eu sempre ensino uma coisa muito importante. A pessoa, para você saber que ela é certa, existem sinais. Você sabia disso? Um dos sinais: conheça os pais dessa pessoa e veja como que eles se relacionam com seus pais. Existe dificuldade entre relacionamento entre pais e filhos? Existe. O filho pode ter aceitado Jesus, os pais não querem e começa a perseguir o filho. Então é uma coisa diferente. Mas eu estou falando no sentido de você observar como essa pessoa trata seus pais. Se uma mulher, ou um jovem, ou uma jovem, são malcriados, maltratam, são respondão e rebeldes com seus pais, certamente não vai ser diferente com você. Então, para conhecer a pessoa e saber que é a pessoa certa, você precisa entender que essa pessoa se relaciona bem com seus pais. Em terceiro lugar, você precisa observar como funciona a vida pessoal dessa pessoa. Porque às vezes o namoro é muito empolgante, porque é só beijo e abraço. Não é isso? Cada um vai para casa e acabou, e o sentimento fica. Mas casar é uma outra história, né? Casar é diferente. Então, como saber a pessoa certa? Primeiro, observar o sentimento de ambos. Segundo, observar o relacionamento com pais. Pastor, e quando não tem pai, ele vai ter alguém na vida. Terceiro, é observar o comportamento educacional dessa pessoa. Em quarto lugar, é você compreender que aquela pessoa, ela verdadeiramente está disposta a assumir um compromisso com você. Como que você vai descobrir isso? Você vai começando a ter desafio. Do namoro não tem muito desafio. O namoro é só love. Me laço para pecar, se vigiar, né? Mas aí chega o noivado muda um pouco, porque o cara já pensa em comprar as coisas para casar. Então você começa a ver dali, porque no noivado começa a pensar na casa, começa a pensar nos móveis, no salão de festa, como vai ser o casamento. Se nesse período a pessoa, um ou outro, não se compromete com essas coisas, sai fora e não vai dar certo. E em último lugar, é sempre pedir a Deus para guardar os seus sentimentos, que Deus guarda e protege. Eu penso assim, e se alguém quiser fazer uma pergunta. O pastor Josias, ele falou uma vez que não dá para você ter um relacionamento a banho-maria, só mornando, e nunca esse cabo termina, né? Então, assim, ele disse, nem todo casamento é de Deus. Eu casei, o homem não, que Deus uniu, o homem não separa. Mas será que foi Deus que uniu todos os casamentos? Não foi? Então, assim, o que Deus une realmente não separa, só a morte vai separar. Mas o que é do homem não tem jeito, uma hora. Porque o que você está falando aí, existem pessoas que casaram por dinheiro, outros casaram
por interesse em alguma coisa. Então, esse tipo de casamento, aí fica difícil. Mas quando você pega o casamento, por exemplo, quando eu conheci a pastora, ela estava num patamar melhor que eu. Eu estava, como diz a palavra, no fundo do poço. Eu tinha passado por uma situação que eu tinha perdido tudo. Estava desempregado, sem dinheiro. E quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, vou falar igual disse a na Bíblia, não tenho ouro nem prata, né? Mas aquilo que eu tenho, que é o meu sentimento, o meu amor, eu prometo que eu vou cuidar de você. E Deus vai mudar nossa história. E realmente, hoje, nós temos uma vida abençoada, apesar das dificuldades, né? Mas o amor nasceu no meio de uma crise. Então, quando as pessoas amam você, quando você está no meio de uma crise, geralmente esse casamento vai longe, até Jesus voltar, porque já houve ali amor, porque amar quem está no fundo do poço é difícil, irmão. Amar quem tem um carro, se ela me conhecesse agora com esse carro, nem sabe se passaria que eu pago, né? Só Jesus sabe que eu passo para pagar o carro, mas eu pago. Se ela me conhecesse agora num carro, pastor de várias igrejas, respeitado, porque graças a Deus nós somos respeitados aqui nesse campo, era fácil. Mas quando ela me conheceu, nem eu estava mais acreditando na minha chamada, nem mim. E ela chegou e disse, não, se levanta, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te dar vitória. Então, é assim que nasce o sentimento verdadeiro, não é verdade? É verdade, porque quando ele me conheceu, eu estava no poço. Eu tinha tido um relacionamento abusivo. Através desse relacionamento abusivo, eu entrei naquele negócio de confiança. E através da confiança no meu financeiro, eu me afundei. E aí, o que aconteceu? Quando eu conheci ele, além dele ganhar pouco, eu estava pagando dívida que não era minha, e nós dois nos ajudamos e hoje chegamos onde nós estamos. Então, entendeu? É assim, não foi, porque ele é engenheiro. Ele é engenheiro. Mas quando eu conheci ele carregava água, o tio dele. Então, assim, tem um processo. Então, se eu fosse conhecer ele, porque todos os estados, então tá muito lindo. Maravilhoso. Gente, olha, hoje um dos grandes desafios dentro do relacionamento é que as pessoas elas têm aquela falsa ilusão que elas vão casar para ser felizes. Primeiro ponto, ninguém casa para ser feliz. Porque felicidade é um sentimento relativo. É um sentimento que todo cristão tem que ter, mas não é um sentimento duradouro. Segundo ponto, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. É sobre isso. Então, como às vezes a gente fala, eu sei que eu estou com a pessoa certa. Existem sinais, porque eu costumo dizer para o pastor, não existe a pessoa certa, existem propósitos, né? Porque sempre, veja, eu fui criado numa cultura totalmente diferente, o pastor foi criado numa outra família, numa cultura totalmente diferente. Então são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? Que vão ter as suas divergências. Mas eu posso fazer esse relacionamento dar certo? Posso. Como? Primeira coisa para que um relacionamento tenha êxito, que ele venha dar certo. Primeiro, você precisa ter o que a gente fala, né? Ter a química. Então precisa, primeiro ponto, a atração física. Você olhou, gostei. Mas isso é o suficiente? Isso é o suficiente? Não é o suficiente. É claro que é fundamental, porém não é o suficiente. Segundo ponto, olha os sinais. Primeira coisa, você vai no período da fase do namoro e do noivado. O namoro e o noivado justamente é um período para que o casal se conheça. Então você vai saber, ele tem o mesmo propósito que eu? Ele gosta das mesmas coisas que eu? Porque vamos lá, se o pastor, ele é pastor, ele ama o ministério. Ele olhou para mim, gostou de mim, viu que sou uma mulher bonita. Mas se eu não gostasse do ministério, acha que esse relacionamento ia florescer? Vai chegar um tempo que não ia dar certo. Então assim, o casal, vocês têm o mesmo propósito, vocês têm a mesma finalidade. Qual a finalidade? O casal pretende, olha, um quer ter filho, um
pessoa muito famosa nas redes sociais, que se casaram e o casamento não durou 3 meses. E aí o término do relacionamento foi justo isso, porque ele queria muito, ambos ricos, muito ricos, economicamente independentes, né? Mas ele sonhava em ser pai e ela não queria. Ela bateu na tecla assim, eu já disse que eu não quero ser mãe. Ou seja, às vezes o homem tem aquele afã de querer construir uma família, mas de repente a parceira não quer. E assim é vice-versa. Às vezes a mulher quer muito ter filho, quer construir uma família e o homem não quer. Então esse relacionamento vai ter o quê? Muitos obstáculos. Segundo ponto, eu sou uma pessoa que eu quero crescer, eu quero evoluir. A pessoa que está do meu lado, ela tem essa mesma visão que você? É por isso que o que acontece? A gente vai olhar, entra dentro do namoro, você só quer ver a parte boa, a parte da química, a parte do beijinho, tal. E não é só isso, né? É uma boa parte do relacionamento. A carícia, o carinho, a troca, mas é fundamental o respeito, ao mesmo nível de pensamento. Então tudo isso precisa ser dialogado dentro do namoro. Então você chega assim com o rapaz assim, escuta, meu bem, eu gosto de uma comidinha, você gosta de cozinhar? Você já vai perguntando, você já vai nessa capa, eu odeio cozinhar. Então você já vai consciente que se você quer insistir nesse relacionamento, já que ela não gosta de cozinhar, e muitas vezes você não vai obrigar, você vai ter que saber cozinhar, né? Às vezes o namorado está lá, vem a menina na casa, a menina sequer levanta o chinelo da porta. Como é que você acha que vai ser a sua casa? Vai ser limpa? Não vai. Aí você vai querer exigir? Não, é por isso que você precisa observar bem dentro da fase do namoro. Aí a menina chega lá, o rapaz só quer ficar no videogame. Não gosta de trabalhar. Aí você vai querer uma roupa nova, você vai pedir bem, né? Olha aquele vestido, sabe? Lá na Shein. Misericórdia. Né? Tem como você dá para mim? Não, por quê? Porque não gosta de trabalhar. Então, ou você quiser conviver com essa pessoa, você vai ter que se sujeitar e vai ter que sair para trabalhar, para colocar o pão dentro da casa, e você vai ter que suportar esse relacionamento que por um determinado tempo vai chegar ao ponto que a pessoa vai ficar saturada e não vai aguentar. Por quê? Poderia ter visto lá atrás. Então eu sempre aconselho que eu dou para os jovens: olha, a fase do namoro, gente, a fase. É claro que a gente nunca conhece o ser humano 100%, não existe isso. Não existe pessoa certa. Existem pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, tá? E estão lutando para que tenham a mesma vida em comum, mesmos objetivos. E aí, com todos esses requisitos, você torna aí um casamento saudável, um casamento duradouro. Porque sempre vai ter uma pessoa com um pensamento diferente do seu, divergente do seu, porém, um bom diálogo, a gente acaba resolvendo tudo. Bem? Tem uma dúvida? Eu me lembro quando eu fui, logo quando eu casei com o pastor, eu tive o meu aniversário e ele queria muito me dar um presente. E aí eu fiquei com dó dele, porque ele rodou de Uber, fez o dinheiro, tirou o dinheiro da gasolina, coitado. Chegou lá com um buquê de flores. Aí teve um outro buquê de flores de novo. Aí eu tive que falar para ele: olha, eu acho romântico, mas eu não gosto muito de ganhar flores. Eu tive que falar, senão depois ele ia ficar me dando
bacana. Vamos para a próxima. Né? Mas Estamos assim, no horário já. então vamos lá para a próxima pergunta. A próxima. Por que não tem mais perdão na ceia? Então, não é porque não tem mais perdão, eu acho que não souberam. Porque as pessoas não vêm na frente. Gente, então, essa aqui Eu deixei de dela rápido. Então, antigamente, o que acontecia? Nós tínhamos um costume dentro das nossas igrejas. E eu passei por isso. Eu me recordo quando teve ceia, eu era adolescente, o meu pai falava: você não vai tocar na ceia enquanto você não for lá na frente da igreja. E ele ia lá chorando: irmãos, eu quero pedir perdão porque eu desobedeci meu pai e minha mãe. Aí, era o quê? Uma situação constrangedora. Era uma situação vexatória. Às vezes a gente chegava lá e confessava: irmãos, eu peço perdão porque eu fiz isso, aquilo, outro. Apesar que a Bíblia fala confessar os seus pecados, né, uns aos outros, essa é uma situação muito delicada, porque o que acontece? Envolve direito. Hoje em dia nós estamos vivendo tempos muito difíceis, em que tudo para-se nas barras do tribunal. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu corro o risco de ser processado. Então, por que hoje em dia a igreja vetou esse tipo de situação? Primeiro, porque é uma situação vexatória. Eu não preciso necessariamente expor a minha vida, né? Tem lá o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10, que fala acerca, né, dos direitos são invioláveis, né? O direito da imagem, o direito à intimidade. Então, são direitos fundamentais garantidos pela Constituição, e este não pode ser violado, eles são invioláveis. Então, portanto, se hoje, dentro das igrejas, eu posso até saber que a pessoa está em pecado, mas se ela não chegar e confessar ao pastor, é muito difícil até a gente tomar uma atitude. Por quê? Porque corre-se o risco da pessoa processar ainda a igreja, né? Então, por essa situação de expor a vida da pessoa, praticamente tem sido vetado. Você não vê mais isso nas Santas Ceias, né? Mas é claro que a confissão ainda ela deve ser realizada. Mas como? De uma forma: você tem o seu pastor da igreja, você tem o seu líder espiritual, né, que o Senhor confiou o trabalho, chega até ele: pastor, eu preciso confessar a minha situação. E isso vai ficar o quê? É o que a gente chama de sigilo pastoral. Então o pastor, o verdadeiro pastor, aquele que é, né, ali colocado por Deus, ele não vai expor a vida, a intimidade do seu membro, né, da igreja. Irmão, essa fulana de tal foi lá procurar no gabinete. Não, isso é antiético, né? Então, uma vez que a pessoa aconteceu o pecado, chame o pastor, converse com ele é o seu líder espiritual e ele vai saber te orientar dentro da palavra, à luz da palavra de Deus. E por este motivo que não existe mais, é justamente para que se evite que alguém lá na frente processe a igreja depois, dizendo assim: olha, eu me senti constrangido com o ato, porque eu expus a minha vida, e depois ele vai lá, vai processar a igreja, pedindo inclusive indenização por dano moral, tá? Então, hoje em dia, a conduta que se tem hoje é que os líderes religiosos, principalmente os pastores, tenham cautela e escutem em gabinete os seus membros e resolvam ali em casos de disciplinas, em casos, né, de um afastamento. O pastor ele vai tratar e não precisa necessariamente expor a situação da pessoa perante a igreja. Vamos para encerrar? Muito bom. Os irmãos entenderam isso? Por que as pessoas vêm à frente? É um princípio bíblico. A Bíblia fala que se alguém pecar, a gente leva diante de uma testemunha e ela confessa, e se a igreja perdoar, os irmãos também perdoando, haverá ali remissão. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que se nós pecarmos contra Deus, nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós dependemos do perdão de Deus. Porém, quando o irmão vinha na frente e a igreja dizia está perdoado, ficava um relacionamento mais fácil, porque Deus perdoa, mas o povo é difícil de perdoar.
Então, quando alguém vem aqui na frente e alguém pergunta, irmãos, perdoa o irmão fulano de tal, e a igreja, a maioria diz que perdoa, esse relacionamento fica mais fácil, porque a igreja concordou em perdão. Mas devido aos tempos, como falou a pastora, as coisas mudaram. E agora você pode expor. Chegou alguém para mim uma vez e falou, pastor, o fulano de tal está em adultério. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Você tem uma prova? A pessoa confessou? Não, então eu não posso fazer nada. Está tão difícil para nós ser pastor agora, que a gente não pode nem tomar qualquer decisão se não tiver prova. Porque se eu chegar aqui, colocar alguém em disciplina, e essa pessoa ir lá no tribunal e dizer, olha, eu fui exposto, o pastor disse que eu estou em disciplina porque eu estou em pecado, eu quero que ele prove qual é o meu pecado. Como que eu vou provar? Então a coisa está estreita ultimamente. Próxima pergunta. Próxima pergunta. E a última. Mas, jovens, não terminei embora, porque a gente tem uma pausa, a gente vai comer um lanchinho ali atrás, a gente vai voltar e continuar com as perguntas. É até 17 com os nossos pastores, já está um pouco extrapolado, mas vamos lá. A última pergunta. Quais pecados deixam de banco? Quais pecados deixam de banco? A palavra banco, a gente fala de disciplina, né? E eu até fiz aqui uma anotação que a palavra disciplina vem da palavra grega que quer dizer uma mente sã. Assim, disciplinar quer dizer consertar os pensamentos de alguém, da pessoa que não está pensando certo e não está pensando de forma certa. Então, corrigir a sua atitude é colocá-lo no caminho certo. Deus quer que seus filhos pensem e ajam conforme a sua ordem. Deve ser claro que o elemento principal na disciplina não é o castigo. Geralmente, esse processo traz o quê? Tristeza, traz dor, traz também exposição, claro, né? Traz, diante disso, tantas coisas que nós não compreendemos. Quando a lição é entendida, ela passa a trazer alegria e fruto pacífico, como diz Hebreus 12:11. E há 3 tipos de disciplina mencionados na Bíblia. A primeira disciplina é a divina, que é onde Deus mesmo corrige os seus filhos pessoalmente, está lá em Atos 5:1, versículo 11. Existe a disciplina própria, onde nós mesmos corrigimos as nossas atitudes. Eu errei e eu vou me corrigir, não vou mais fazer isso. Existe a disciplina que Deus disciplina o homem. E existem as disciplinas no lar, onde os pais corrigem os seus filhos, como ensina Efésios capítulo 6, versículo 4. Então essa pergunta aí sobre quais pecados levam uma pessoa a ficar de banco, todo pecado é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. Se por acaso eu trago à tona um pecado para a comunidade, aquele pecado que a igreja passa a saber, como pastor eu sou obrigado a agir. Quando alguém chega para mim e ele teve uma fraqueza e conversa comigo, eu entendo que aquela pessoa já se arrependeu e eu vou ajudá-la a se expor essa pessoa sem precisar de colocar ela numa situação difícil, dependendo do ato que ele cometeu. Mas se alguém chega para mim e fala, pastor, eu caí em adultério, e essa pessoa tem um cargo na igreja, o que eu vou fazer como pastor? Ninguém sabe. E aí eu chamo essa pessoa, eu vou ter que tirar o cargo dela, infelizmente. Caí em adultério, o cara casado, está com outra mulher, ou outra mulher com outro homem, eu vou ter que destituir, não é isso? Tirar ela do cargo, e os irmãos vão ficar perguntando, foi que houve com fulano? Foi que houve com ciclano? Não é? É muito difícil, mas pecado para ficar de banco, para mim é todo pecado, qualquer tipo de pecado. Porém, o pecado que traz a exposição e a comunidade fica sabendo, não tem como a pessoa não passar pela disciplina. Tem que, infelizmente, para ser exemplo, nós temos que colocar no banco, como diz a situação. Porém, aquelas pessoas que chegam, cometeu algo, conversar comigo, tem gente que conversa comigo, com a pastora, que ninguém nunca vai saber a fraqueza. Pastor, eu tive uma fraqueza, é algo pessoal, é entre ele, não
não é um pecado que destrói outra família, não é um pecado que alguém roubou, que alguém. Não, é aquela coisa de jovem, né? Às vezes o namoro ficou mais quente, às vezes aconteceu alguma coisa, a gente orienta, ora, abençoa, e eu tenho certeza que não precisa expor para ninguém. Mas todo pecado que é, vamos dizer assim, descoberto, né? Que chega em público, ele tem que ser corrigido para que sirva de exemplo para os outros. Na verdade, a disciplina ela não é nada mais que uma correção para que as outras pessoas não trilhem o mesmo caminho, né? Então, assim, o que o pastor falou, uma situação de um adultério, não só um adultério. Por exemplo, alguém que praticou um crime, né? Ah, pastor, existe? Existe? Existem pessoas que praticam pedofilia. Como é que você vai deixar na frente de um trabalho sem ter uma correção? Não tem como, né? Pessoas que agridem fisicamente as esposas, violência doméstica, né? Então são situações que elas devem ser corrigidas sim, elas devem ser tratadas sim, e essa pessoa, enquanto ela não resolver esse problema, ela precisa imediatamente ser afastada. Não pode dizer, por exemplo, eu não posso subir no púlpito, ter um pastor, um presbítero, que chega em casa e vai bater na mulher. Que exemplo que ele vai dar? Então, se a gente, como pastores da igreja, qual é a situação? Olha, meu irmão, é o seguinte, você, além de você ter praticado tal ato, isso configura-se crime, porque violência doméstica hoje é crime, pedofilia é crime, estuprar menor é crime, e tem muitas pessoas, pasmem vocês, existe isso dentro da igreja? Existe. Só sendo coerente com o seu comentário, quando nós chegamos aqui, nós pegamos um caso de pedofilia aqui dentro, que ninguém sabe. Nós pegamos um caso de crime aqui dentro. Ninguém sabe, a maioria das tumbas que nós já pegamos aqui, coisa que até deu um processo, né? E eu agito como pastor e ela usa o lado dela como advogada para tentar orientar a pessoa. O outro sim, teve uma irmã que chegou para minha esposa aqui e falou: meu esposo é viciado em pornografia. Mas como que eu vou disciplinar esse camarada se ele não me procura? Aí eu chamo ele para conversar, é mentira dela, não é assim, eu não faço isso. Como que nós vamos agir numa situação como essa? O que é que eu fiz? Eu comecei a deixar o cara no escanteio, como diz a situação, até ele se retratar. E aí eu não tinha mais como fazer, meu Deus, e agora o que eu faço? Comecei a orar a Deus e o camarada deu assim, meio que uma esfriada. Eu estou tentando conversar com ele para ver o que é que Deus faz. Então existem muitos casos, como ela acabou de falar aqui, que precisam ser falados, né? Precisam ser denunciados. Se alguma irmã chegar para mim lá no gabinete dizendo que está apanhando do cara, eu já digo, procura a delegacia. É a primeira orientação que eu vou dar a ela. Porque semana passada nos procuraram, não aqui na igreja, mas me procuraram no meu trabalho, uma irmã que é de uma das igrejas nossas do campo, não é daqui, ela querendo se divorciar e aquele coisa toda, o pastor, não, vamos orar, e ela disse, não quero mais. Aí eu chamei ela, juntamente com a doutora que trabalha lá no nosso trabalho, e falei, olha, dá uma apertada nela para ver o que está acontecendo. Aí a doutora conversou com ela falou que o cara espanca ela quase todos os dias. E ela estava com o olho meio que roxo. Então eu liguei para o pastor dela. Ele não sabia do caso na totalidade, mas sabia que eles vinham brigando. Não sabia das agressões. Tratei com ele a situação e como que eu vou aconselhar essa mulher a ficar orando? Olha que Deus vai mudar esse homem. Não tem como fazer isso, infelizmente não tem como. É muito difícil para nós, não é verdade? Então nós aconselhamos ali, estamos num processo ali, cada um vai para o seu lado, mas é muito triste, muito difícil para mim que faço casamento, ter que chegar lá, porque o processo de uma separação é muito doloroso. Quem já passou isso sabe como que é difícil. Porém, quando está
Nesse nível, como disse aqui a pastora, as pessoas precisam ser corrigidas, né? E se fosse aqui, eu tinha que tirar todo mundo da frente dos trabalhos. Lá não sei o que ele está fazendo. Mas a coisa é feia, como é um casal que tem notoriedade na igreja, vai trazer um escândalo quando sair essa notícia. Gente, só para abrir um parênteses aqui, seria interessante a gente fazer uma palestra, né, para toda a igreja acerca de violência doméstica, né, briga contra a criança, né, a gente, porque o nosso povo precisa, a gente foi criado naquela linha, né, não tem que ficar e fica debaixo de um jugo, e as pessoas pecam por falta de conhecimento e vivem num relacionamento extremamente abusivo. Então, assim, é interessante a gente fazer aqui um dia, né, a pastora aqui, a gente marcar com toda a igreja e a gente fazer esses pontos. O que é o crime de difamação, de injúria, de calúnia? Por que eu não posso fofocar da vida do outro? Porque isso pode gerar processo, né? Então, tem todas essas situações, porque se a gente leva o conhecimento, a gente tem uma igreja mais saudável, porque você vai conhecer tanto não só a luz da palavra de Deus, como também o conhecimento das leis dos homens, né? Porque o obreiro, ele não pode, a mulher tem que ser submissa e chegar ali e bater. Não, está errado, né? Até muitas vezes na forma de nós corrigirmos os nossos filhos, né? Até que ponto vem a correção, porque tem muitas crianças que são espancadas, que sofrem, que são espancadas, que são torturadas, e dentro da cabeça do pai e da mãe eles acham que estão agindo de forma correta. E isso, irmãos, eu trago para vocês, porque é muitos casos que eu já atendi, de mãe que está com ferro na cabeça do filho, o filho quase entrou em coma, uma criança de 3 anos, porque ela achou que ela estava corrigindo, e na verdade ela estava espancando, né, o filho. O que eu posso fazer? Então, esses ensinamentos, a gente precisa também trazer para dentro da igreja. Porque não é só que a gente subir e pregar, Jesus vem, foge do pecado, e a gente não mostrar o pecado como ele é, né? E o crime como ele é, né? Então, vamos marcar aí depois, acho que vai ser um dia muito interessante para toda a igreja, a gente pega essa pauta aí. Uma outra vez a gente fala sobre direitos trabalhistas também, tem tanta gente que precisa saber. Vamos fazer, né, o direito em foco aqui na cidade de Salvador, creio que vai ser uma bênção, né? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu poderia falar, hoje nós tivemos aqui uma roda de fogo, né? Existe o ciclo de oração. E nós vamos orar a Deus. Vamos marcar com a igreja, né? Com todos os irmãos, os obreiros, as suas esposas. E vamos colocar o povo para fazer pergunta, né? E aí nós vamos orientar, porque a igreja, irmãos, a gente só faz o culto. No culto a gente prega a Bíblia, mas as orientações do dia a dia fica quase difícil de você dar para o povo. Então, se nós marcarmos um culto como esse, ela está falando, uma palestra, nós vamos ajudar muitas pessoas a tirarem suas dúvidas, né? E norteá-las para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Ainda tem um aniversário do pastor Zias ali para ir. E eu quero comer esse lanche que vocês fizerem. Estou com fome. Amém? Mas essa questão aí que fizeram a pergunta de por que não tem mais, vou chegar aqui de perdão, aí poderia falar no culto, né, pastor? Sim. No culto também de sexta-feira, né? É que sexta não está todo mundo, né? Mas se eu pegar um finalzinho de culto, sim. É bom a gente. Vai ajudar muita coisa. É bom, muito bom. A gente vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Atendeu as perguntas, deu para esclarecer? Amém? Nós tentamos ser bíblicos, sem ser religioso, né? Nessas perguntas nós procuramos ser bíblicos sem ser religioso, porque existe as pessoas que são religiosas demais e tudo é pecado, né? Pecado aqui, pecado ali, nós temos que ter equilíbrio, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, porque Tu nos deste essa oportunidade. Como foi bom essa conversa, como vai ser bom essa conversa com toda a igreja. Prepare esse momento, esse dia, ser conosco, nos abençoa, Senhor.
Assim nós oramos em nome de Jesus.